como eu vejo muita garra, muita coragem, muita força de vontade. E não deixar os inimigos, as energias contrárias, as invejas, o olho gordo, o que tiver, te parar e apagar esse fogo desse desejo que arde dentro de você de encontrar a tua possibilidade harmônica, que é o quê? É a vida equilibrada. E isso existe, tá? Disponível para nós a todo momento, tá? A nossa possibilidade harmônica, você pode ter ela nessa encarnação também. E isso é maravilhoso. E aqui a espiritualidade vem falando para você, como eu falei, de metas, né? Construir uma direção e seguir com toda a força. Cheguei, meus amores, cheguei! Eu cheguei para trazer para você mais uma leitura atemporal, intuitiva, canalizada na energia geral. Aquela leitura poderosa, meu amor, que retira as escamas dos seus olhos, te revela toda a verdade, te traz toda a previsão e os panoramas dos próximos dias, fazendo com que você consiga entender o que você precisa fazer também, meu amor, para estar aí se libertando de algumas amarras, desbloqueando o seu caminho, realizando teus sonhos. Sejam todos vocês muito bem-vindos aqui nessa leitura. E se você chega até aqui, meu amor, não é por acaso. Tem recado espiritual aqui para você. Tem aquela mensagem poderosa do teu mentor ou da tua mentora aqui para você. E tem um espiritual que está ao teu favor, do teu lado, respondendo todas as suas perguntas, todas as suas dúvidas, porque ele quer que você, expanda a consciência, dê um passo à frente e esteja sempre conectado com a tua felicidade. Então, meu amor, vamos começar essa leitura. Para quem é novo ou nova aqui, eu já te convido a se inscrever aqui, ativar o sininho de notificações. Sejam todos vocês que estão aqui comigo muito bem-vindos. Para quem está sempre aqui comigo, eu agradeço os likes, os comentários, os hypar, tudo isso. Agradeço, eu sempre estou aqui conectada com vocês, vendo tudo, meu amor. Eu agradeço aí a presença de vocês. Essa leitura, para quem ainda não conhece, ela é para todos os signos, ela é numa energia geral. Então, conecta o que eu tô falando com o que você tá vivendo, com o que tá acontecendo na tua história, que você vai saber o que é pra você aqui, você vai pegar e o que não é, você vai soltar pro universo, tá bom? Outro ponto importante, ficar até o final da leitura, porque ela vai encaixando como um quebra-cabeça perfeito da vida. E eu tenho certeza, meu amor, quem fica até o final, sai daqui com todas as respostas que precisa para abrir teu caminho. Vamos ver aqui a energia que vai falar hoje com vocês. Carta de Exu, capa preta. Uau, guardião poderoso que trabalha na egrégora da justiça divina. Você sabia? Sim, ele é um dos guardiões que faz a justiça divina valer na terra. Ele anda ali no umbral, né? Camuflado, observando o que as sombras fazem para poder, junto ali com outros guardiões e também com a espiritualidade maior, definir um plano para dar fim a karmas que a pessoa está vivendo aqui na Terra. Muito poderoso esse guardião. E aproveitando que a gente está falando de justiça divina, conta pra mim se você se inscreveu e vai participar da apometria coletiva do dia 11/11, que é justamente isso, portal espiritual para abertura de caminhos com a justiça divina. Muitas vezes a gente está vivendo ciclos repetitivos na nossa vida, não porque a gente ainda tem um aprendizado, mas porque aquela energia ela tá tão enraizada nos nossos corpos espirituais que, mesmo finalizando o karma, a gente repete os mesmos padrões na vida, porque o padrão energético não mudou. E aí, esse portal espiritual, quando isso já aconteceu, já finalizei, a gente vai trazer a limpeza para realmente finalizar de forma definitiva o karma, tirando a energia do teu campo. Para karmas que você ainda não acabou de fazer o aprendizado, então vai ter alguns desafios, a gente vai fazer aquela carta poderosa para o Conselho Kármico, através da técnica da apometria, a gente vai fazer o pedido para o Conselho Kármico para estar liberando esses fardos pesados desse karma e vir aí o fardo leve para conseguir caminhar
com mais leveza na vida e também com realizações, porque dá sim, tá? Dá pra gente estar ainda cumprindo karma e ter leveza, tá? E quando eu falo karma, eu não tô falando, porque veio de outra vida, tudo mais, não. Algumas coisas vêm de outra vida, mas muitas coisas são coisas que a gente mesmo vai se enroscando aqui nessa vida, sabe? Por conta de crenças, pensamentos, sentimentos. Então tem muita coisa. Mas vamos ver o que a Exu Capa Preta vai trazer aqui pra você? Vamos ver o que temos na energia geral. Já vou convidando você a dar um like e um hypar nesse vídeo. E quem quiser se inscrever na Apometria Coletiva, ainda não se inscreveu, o link tá aqui na descrição desse vídeo. A casa da autoexpressão. Opa, duas. A abundância. Olha que maravilha. A casa da família. Uau, tô até arrepiada. Meu amor, Exu Capa Preta vem falando realmente de um fim de um karma para alguém aí. E eu vou te dizer, isso tá potencializado no portal 11 do 11. Aqui tem uma mudança de energia. Onde vai começar a entrar na tua vida, eu vejo aqui que bonança. Bonança. Proteção. Ele me mostra aqui uma proteção muito grande. Eu vou te dizer, você não vai se livrar dos inimigos kármicos, inimigos encarnados e desencarnados. Você não vai se livrar de pessoas com inveja, pessoas querendo atrapalhar. Não tem você se livrando disso, mas tem a tua espiritualidade colocando um manto de proteção tão grande na tua vida que essas pessoas não conseguirão se aproximar ou atingir você. Olha que maravilha. Conta aqui pra mim quem quer ganhar essa bênção aqui nesse dia, porque eu quero. Coloca aqui pra mim nos comentários, eu quero, quem quer. Porque assim você já joga pro universo que você quer isso pra sua vida, porque eu quero, hein? Eu decreto, eu quero isso aqui. É uma proteção aqui que vem de uma egrégora de muita luz. Aqui você vai estar amparado não só pelo conselho kármico, que vai estar concedendo a proteção. Eu vou explicar para vocês direitinho, para vocês entenderem o que vai acontecer nos próximos dias. Então, assim, eles não só vão estar concedendo uma proteção, como aqui tem a fraternidade branca. Então, isso quer dizer, você vai estar conseguindo experimentar na sua vida também, além dessa proteção, o desenvolvimento de habilidades que vão te levar à vida que você deseja, tá? Habilidades não só aqui no mundo físico, mas também no teu espiritual, no teu emocional e tudo mais. É uma cura completa, né? Aqui eu tenho os 7 raios da fraternidade branca, além de outros aqui, porque não são só 7, tá, gente? Tem mais, mas os principais são os 7 ali que a gente trabalha. Aqui tem mais, tá? 9 raios. Então, assim, e é uma energia de... Sabe quando você faz um planejamento para a tua vida e aquilo dá certo sem interferência? É isso que vai acontecer. Onde você podia estar experimentando, ou estar experimentando ainda até agora, um momento muito sombrio. Onde, por mais que você se dedique, você ou dá passos muito curtos, porque tem muita interferência energética e espiritual, ou de pessoas encarnadas mesmo, ou então você não consegue encontrar saída, que eu vejo isso. Mas vai ser diferente. Esse panorama vai mudar. Então é quando você planeja a tua vida, você se dedica, porque também não é aquela coisa, né, gente? Eu não sei o que eu quero viver, eu não sei o que eu quero experimentar, deixa a vida me levar. Não, aqui você precisa decretar. Precisa usar o verbo a teu favor. O verbo é uma das potências que a gente tem aqui no mundo terreno para decretar. Porque a gente decreta, a gente age e a gente tem. Muitas vezes, no meio desse fluxo, a gente decreta, a gente age, a gente tem ali aquele enrosco kármico, aquela pessoa, aquele problema, aquela situação, né? Mas agora não. Passou 11 do 11, você decreta, você fala ali, né? Que decretar não é só falar assim, eu quero. É eu quero, é decreto. Com força, de fé, eu quero, decidindo, é batendo no peito, eu quero. Então, assim, você decreta, você vai fazer, você vai organizar, eu quero minha vida assim, 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 eu quero isso pra minha vida, vai agir e as coisas vão acontecer. Claro que vai ter ali
um espiritual ainda te rondando, para quem tá passando por ataques espirituais, ou pessoas querendo se aproveitar. Aqui eu vejo pessoas querendo até se aproximar para se aproveitar do momento bom que você vai estar vivendo, mas essa pessoa não vem para se aproveitar porque eu quero viver também. Não, é porque eu quero estragar a vida, sabe? Do fulano ou da fulana. Então, isso aqui, meu amor, você vai estar protegido. É como se eu vejo a espiritualidade, ela criando diversas situações em que a pessoa não vai conseguir. Então, entenda também esse fluxo, porque se você começar a perceber na tua vida, alguém te convida para ir na casa do fulano, acontece um imprevisto e não dá para ir, peraí, eu entrei no fluxo de proteção, tô compreendendo a espiritualidade, entende? Aí eu queria muito aquele emprego, mas apareceu um outro, entende o fluxo aqui da vida para você. Porque tá na hora de você realmente conseguir usufruir algo de bom. Mas nem de bom pouco não, é muito bom. Então a espiritualidade, ela vem falando isso. Então ela fala para você aproveitar o movimento dessa virada de ciclo, que vai ser em 11/11, para que você possa estar estabelecendo metas, vendo que às vezes a gente estabelece a meta, não é aquela meta igual a gente faz no, final, no início do ano, né? Todo mundo faz, acabou o ano, o que eu vou fazer no ano que vem? Isso, e ninguém faz nada. Vou fazer dieta, fazer não sei o quê. Não é isso, não. É estabelecer um plano concreto e algo que é realmente viável. Então, eu quero isso, eu vou atrás, eu quero aquilo, eu vou atrás. No ano que eu comecei esse canal, né? Eu fiz uma virada de ciclo para mim com metas. E o canal entrou como uma meta ali no finalzinho do ano já para vir. Por quê? Porque era um chamado espiritual. A espiritualidade pedindo para que eu levasse a leitura, que antes era só para um grupo de pessoas, né? Que estavam sendo beneficiadas com a minha metodologia de leitura, que eu precisava expandir para ajudar outras pessoas a entender o que estava acontecendo e destravar as suas vidas e ser feliz da mesma forma que eu fiz com a minha e fazia ali com um grupo pequeno, né? Porque quando você não tá no canal, nem chega essa proporção. Hoje, nesse momento que eu tô gravando o vídeo, são 80 mil inscritos, então não chega nessa proporção a quantidade de atendimentos, né? É surreal, não tem como. Então, assim, precisava expandir, precisava levar isso para outras pessoas. E eu coloquei aquilo dentro do meu cronograma do ano como uma meta. Só que eu não fui assim, eu vou gravar um canal e tal. Quem tá aqui desde o início sabe que é um passo a passo. Por quê? A gente começa com o que a gente pode e depois a gente vai melhorando. Naquele momento eu comecei do jeito que eu podia. Hoje já trago algumas melhorias. E no futuro muito mais, porque aí a gente vai se dedicando a expandir aquilo ali. Então eu vejo que a espiritualidade falando assim, em vez de você fazer as suas metas no fim do ano, você vai fazer no 11/11. Porque essa vai ser a virada de ciclo kármico, que é diferente da virada do ciclo do ano, né? Que a gente muda o ano, muda muito da energia do que vai acontecer com a gente. Mas o kármico é 11/11. Então faça metas alinhadas ao que você quer, tá? Faça a meta alinhada a tá também expandindo a tua luz, porque a tua felicidade é a tua luz, sabe? E faça as metas para que você tenha prosperidade e abundância em todas as áreas da sua vida, mas em degraus. Não é eu começo aqui, eu vou. Evana começa com 0 inscritos e chega a 80 mil. Não. Evana fez 1, 2, 5, 10 e por aí foi. Então, assim, as metas elas são alcançáveis à medida também que a gente consegue construir elas passo a passo. Por quê? Aqui tem um alerta, tá? Aqui me mostra você entrando no período de uma dedicação muito grande para algo que vai chegar na tua vida depois desse portal 11/11 e aquilo, se você se dedicar, vai crescer, vai dar bom, vai dar certo. E é preciso que você cuide disso com toda a sua dedicação, com todo o seu amor, todo o seu carinho. Porque quando você faz isso, você não vai nutrir só a sua vida, não. Outras pessoas também serão beneficiadas desse processo, tá? Então aí, para você fazer isso, você tem que estar bem, bem feliz, bem na tua energia. Se você colocar uma meta surreal para você atingir em pouco tempo, a tua energia vai cair.
a tua energia vai baixar. E você pode mergulhar de novo numa escuridão que a espiritualidade tirou você porque colocou um manto de proteção e invisibilidade para que a negatividade não se atinja. Então, entenda que tem aqui habilidades terrenas que você vai ter que desenvolver. Desenvolver. E compreender como usar e como juntá-las para conseguir trazer essa proteção, trazer essa abundância, até que você descanse e fale assim, não é deixar de fazer, mas assim, eu tô mais tranquilo. Eu tô mais tranquilo. E aí, não é para se preocupar com ataques. Virão ataques, virão. Ataques de fúria, ataques de inveja, ataques de raiva, ataque de ódio. Porque ser humano, nem todo mundo, na verdade a maioria do ser humano não consegue ver o outro crescer, feliz, se dar bem e tudo mais. Isso é um aprendizado humano, tá? Que a alma que chega nessa terra vem para experimentar isso aí. E tem gente que lida muito bem, é uma alma que expandiu, não deseja mal para ninguém, deseja o meu bem, mas a maioria não deseja a queda e o mal dos outros. Essa é uma realidade. Mas a questão é que tem muita gente querendo o teu sucesso, tem muita gente querendo tua vida em ordem. E mesmo que, Evana, mas não tem muita gente não. Mas tem uma força muito maior, entendeu? Então tem algo muito maior que você precisa focar do que no problema. E deixar pro problema, esse problema energético, esse problema espiritual, esse problema da inveja, esse problema das pessoas, deixa pro teu espiritual tomar conta, deixa pro teu guardião tomar conta. Seja ele um guardião da falange de Exu capa preta ou de outros guardiões. Porque aqui você tá guardado, selado e selada. Onde você vai poder experimentar realmente um pouquinho de tranquilidade e proteção. Porque eu vou te dizer, você vai estar aqui fazendo alguma coisa, você vai ter guardião aqui, guardião aqui. Aqui, aqui. Aqui. Vai ter uma cúpula de proteção em volta de você. Não vão te atingir. Não vão. E eu vejo com isso você precisando aproveitar para se fortalecer. Vai ser um período de fortalecimento, tá? E esse período é muito importante você estar aí conectado, conectada com essa energia. Como, Ivana? Controle das emoções. Porque desafios vocês vão ter. Você vai ter desafios. A gente sempre tem. Mas eles não serão para te derrubar. Então você tem que ter esse olhar, tá? Então controle suas emoções aí que você vai ver como é que as coisas vão ficar bem melhor para você. Aqui, permita-se viver com autenticidade. A autenticidade é quem você quer ser, e tem muito a ver com autoconhecimento, porque muitas vezes a gente acha que a gente tem um gosto, tem um jeito de ser, que a gente, eu sempre fui assim, eu não vou mudar, eu sempre fui assim. Você sempre foi assim, mas será que você não foi moldado pelas experiências e pelas pessoas que você conviveu para ser assim? Será que se você sentar, relaxar e você olhar, será que não tem alguma coisa que você gostaria de dar o braço a torcer? E deixar de fazer e fazer diferente? Então é um momento de autoconhecimento, porque o autoconhecimento traz autenticidade. Então você pode estar mudando gostos, mudando forma de se vestir, forma de falar, forma de agir, tudo, porque isso traz autenticidade. E um ser humano autêntico, que vive a sua verdade, sem querer viver a verdade de ninguém, somente a sua, esse ser humano, ele não só é verdadeiro com si mesmo, com a sua alma, quando ele é verdadeiro com o mundo. E o que acontece? Isso traz um boom aqui de acontecimentos de equilíbrio na vida. E eu não tô falando de, eu falo mesmo e tem que me aturar. Não é isso, gente, porque isso não é harmônico, tá? Isso não é harmônico. Precisamos reprogramar essa mente de que ser autêntico a todo custo, fazer coisas que não são harmônicas porque as pessoas têm que aceitar. Não é isso, tá? Ser harmônico é se expressar. Expressar quem você é no mundo, deixar a tua marca no mundo. Porque você pode ser uma pessoa que você é anônima. E não tem problema. Não são só os famosos que deixam sua marca no mundo. Às vezes você deixa sua marca no mundo na tua família. Às vezes você deixa na tua vizinhança. Às vezes você deixa no teu trabalho. Não sei se já aconteceu com você. Mas nos trabalhos que eu trabalhei, muitos deles eu deixei uma marca lá. Uma sementinha positiva para ser plantada e regada por quem ficou no meu lugar. Por quê? Porque eu deixei uma marca, pela autenticidade.
Mas não pelo ter que me aturar. Eu vou falar, eu vou ser, eu vou não sei o quê. Não, a gente tem que saber trazer equilíbrio. Então, para que não me interprete errado o que é autenticidade, porque, como eu falei, tem muitas crenças na sociedade que quando a gente vai entender exatamente o que é, não é nada daquilo do que contaram pra gente a vida inteira. E isso é expansão de consciência e autoconhecimento também. Então, eu te convido a se conhecer melhor para você entender essa autenticidade aí. Porque a autenticidade, ela é sempre harmônica, ela não é desarmônica. Isso não quer dizer que eu vou agradar todo mundo, porque isso não existe. Você não vai agradar todo mundo, eu também não vou agradar, talvez a gente até não vá agradar ninguém. Mas viver a verdade é diferente de ter que me aturar. São coisas diferentes, tá? Então, veja aí como tá ressoando para você. Energia aqui de leão, na liderança, e o brilho, a chama, fogo de Áries aqui, e, mais uma vez, o sol. Olha, eu tenho bastante energia de fogo aqui, né? Elemental do fogo. E o sol representando a consciência. O que a espiritualidade está trazendo aqui? Lembra que eu falei até você deixa sua marca na sua família? Tem muito isso aqui, tá? Muito isso aqui. Ou seja, você pode estar sendo uma pessoa que está fazendo algo que vai mudar a história de todo o clã familiar. De você para frente, dos seus descendentes. E isso aqui é maravilhoso. Porque é onde a gente finaliza karmas, às vezes, de maldições familiares. Não sei se vocês conhecem a estrutura da maldição familiar. Mas maldição familiar não é só uma magia que alguém enviou para tua família, uma magia que alguém fez para tua família, não. Maldição familiar também vem muito no sentido da repetição dos karmas familiares, porque foi instalada uma crença. Isso entrou no DNA energético e também na criação, e todo mundo vai repetindo o mesmo padrão. Até que chega um curador e fala: opa, peraí, tem alguma coisa estranha aqui. Ou então, caraca, minha vida tá travada, eu preciso entender o que é. E aí descobre que tá seguindo um padrão familiar ali da ancestralidade, mas que você pode ser a semente que vai deixar um outro padrão na história dessa família, finalizando um karma que trouxe muitas dores para trás, botou muita gente na escuridão, para alguns aqui escassez financeira também. Mas, né, agora tá na hora de mudar. E aqui a espiritualidade, quando ela traz o elemento fogo, e ela traz aqui um arquétipo muito poderoso nessa carta, o olho de Horus, que é o quê? A proteção contra a inveja e o mal olhado. Gente, é o olho que tudo vê, sabe? Então, eu vejo você com uma, não só com uma proteção, mas com uma percepção de que nada vai te atingir. Se assim você não deixar apagar tua chama do desejo de ter a vida que você deseja. Porque muitas vezes a gente se deixa apagar por essa chama, né? A gente tá ali correndo atrás, é difícil, muitas vezes tem muitos desafios, e a gente acha que isso não é pra mim. Ou, eu tô cansado. E você para. E às vezes você tá um ponto, assim, de conseguir assumir aquela situação, aquela liderança, aquela resolução. Então, assim, eu vejo não só muita autenticidade, como eu vejo muita garra, muita coragem, muita força de vontade. E não deixar os inimigos, as energias contrárias, as invejas, o olho gordo, o que tiver, te parar e apagar esse fogo desse desejo que arde dentro de você de encontrar a tua possibilidade harmônica, que é o quê? É a vida equilibrada. E isso existe, tá disponível para nós a todo momento, tá? A nossa possibilidade harmônica, você pode ter ela nessa encarnação também. E isso é maravilhoso. E aqui a espiritualidade vem falando para você, como eu falei, de metas, né? Construir uma direção e seguir com toda a força. Por muitas vezes você vai precisar se blindar e se proteger. Aqui eu vejo uma pessoa que vai ter que começar a fazer escolhas sobre lugares que vai, companhias que tem. Que muitas vezes você vai preferir ficar sozinho ou sozinha, mas porque você vai entender que depois de ir a tal lugar, depois de encontrar tal pessoa, essa chama se apagou, ou essa chama diminuiu. Por quê? Porque a energia dos ambientes e das pessoas
falam sim muito na nossa vida. Então você vai começar a observar. E com isso você vai começar a trazer um pouco de isolamento aqui, sim. Eu não vejo você sozinho sem ninguém, mas uma escolha, sim, o isolamento. E aqui é necessário que você faça isso para tua proteção, porque a tua proteção vai estar instalada, mas é aquela questão do livramento. A pessoa te convida para ir lá. Aí você fala, tá bom, eu vou. Aí chove, alaga, tudo dá errado, e você fala assim, mas eu vou mesmo assim, porque eu prometi que eu vou. Aí você vai, você consegue chegar lá, tudo bem, tranquilo com você, participa daquele momento com aquela pessoa. Quando você retorna, você se sente sugado, seus projetos começam a dar errado, as coisas que estavam andando começam a desandar. A espiritualidade fala, meu amor, nem eu te protegendo e trazendo todo o livramento. Se você não prestar atenção nos sinais que a gente está te mostrando, a gente também não vai conseguir fazer o impossível, onde a gente faz a nossa parte e você faz a sua. Então observe esse movimento, porque você está pedindo justiça divina, liberação de karmas, mas você não está deixando para trás o que está criando karma para você, tá? Então aqui é um karma que finaliza, que já era para ter finalizado, quando você consegue perceber esse movimento espiritual, energético na tua vida. Vamos ver o que mais temos para você, meus amores. Convido você a dar um like, um hypar nesse vídeo. Convido você a estar também comigo na minha jornada sagrada. Link tá aqui na descrição, curso de defesa energética espiritual. A casa do amor. A doação. E o diamante. E aqui de alguma forma eu vejo uma família se reconciliando, tá? Porque era uma família que estava passando por. Pode estar ainda, tá? Mas até o dia 11, depois as coisas vão começar a mudar. Tá passando muito por problemas de comunicação, tá? Esse problema de comunicação trouxe um pouco de. Estragou, vou dizer estragou, mas a palavra estragou. Você imagina uma comida que precisa estar na geladeira e ficou fora da geladeira. É quando você olha, deu bolô. É mais ou menos isso que eu vejo. Então, assim, imagina isso é o que aconteceu com a comunicação de uma família aqui. E eu não tô falando só de parceiros e parceiras. E aqui eu tô falando também, talvez filhos, sabe? Uma família que era unida em algum momento ali, alguma coisa azedou naquela relação. Então ficou ali aquele mofo muito tempo, sabe? Consumindo vocês, tirando paz e tranquilidade. Mas agora eu vou te dizer que uma reconciliação acontece, as coisas começam a se acalmar. Eu vejo que se você estava passando por algum período em que uma pessoa da tua família, que era muito dedicada a você, ou muito unida, se afastou, essa pessoa hoje se junta, já tem uma conexão mais forte e eu vejo uma mudança grande nesse panorama. E uma família unida é uma família mais forte, uma família mais preparada, uma família com unidade de linguagem, uma família que olha para o mesmo propósito, uma família que consegue construir muito mais fácil tudo que quer do que uma família que está com problemas de comunicação. Um dos grandes problemas, assim, que trazem muitas perdas para as famílias é a falta da comunicação e de todo mundo estar olhando para um ponto em comum onde cada um vai se ajudando. Quando se descobre, e isso aqui você vai ver essa mudança, um ajudando o outro, um ajudando o outro, é como se uma energia espiritual muito forte de proteção entra nessa casa, entra nessa família, entra na vida dessa pessoa. Se você fala assim, eu vou na minha família, os meus bichinhos, e é isso, sabe? É assim, quem é família pra você, sabe? Mas aqui essa família se restabelece. E eu vejo o espiritual trazendo pra você na mão de vocês, na mão de vocês. Não é aquela coisa, eu vou estar sentadinha e vai cair no céu. Não é isso, não. Mas é porque tava tudo muito difícil. Eu tô falando com pessoas que correm atrás e o negócio não vai, entende? Eu tento, não vai, eu faço, não vai. Tá difícil, tá difícil, tá difícil. Agora não. Agora você vai ver como é que, por exemplo, vou até trazer um exemplo aqui
vai fazer você entender. Imagina que você precisa acender uma churrasqueira, uma fogueira, alguma coisa que você precisa tacar o fogo. E aí, por mais que você se esforce, você pega todos os materiais possíveis para acender aquele fogo, acender aquela churrasqueira, é álcool em gel, é não sei o que. O negócio não vai. Não vai. Aí toda uma família se junta. Vamos acender junto então agora? Então enquanto você acende, a gente faz uma barreira de proteção pro vento não bater, o outro faz isso, o outro pega o fósforo, o outro pega o água, puf, consegue acender aquela chama daquela fogueira ou daquela churrasqueira onde vocês vão cozinhar o alimento de vocês. O que é o alimento de vocês? É a vida de vocês dando certo. Então aqui tem essa potência e isso é muito bom. E isso é uma joia rara, tá? A espiritualidade pede para você receber essa liberação de karma como uma joia rara, que você coloca na tua mão e dá valor. Dá valor. Porque assim, tem muito olho gordo nessa família. Tem muito olho gordo em cima dessa família, dessas pessoas dessa família. As pessoas querem ver vocês sofrerem, vocês ficarem, se machucarem, brigarem, separarem e tudo mais. Por isso que lá no início, você lembra o que a espiritualidade trouxe aqui que eu falei? Não é a autenticidade vai ter que me aturar, eu sou assim. Entende? Olha como é que tá casando aqui. Então, isso é a energia o quê? Da inveja. Inveja bate, olho gordo, sabe? E tá na hora dessa família ser feliz, viver uma vida mais tranquila e protegida. E aí precisa estar unido também para ativar essa intuição. Mas aqui, a comunicação, você tem que entender que ele é o principal ponto nessa família. Vai se abrir a proteção, mas precisa trabalhar a melhoria da comunicação. Onde isso vai fazer vocês terem força para ficarem tão unidos, tão forte e crescer bastante que ninguém mais derruba. E é preciso entender esse movimento do universo com essa justiça divina para você. Principalmente porque você pode estar aí pedindo, né? Essa justiça divina. Então, tá na hora, sim, de você receber. Vamos ver o que mais temos aqui para vocês, meus amores. Convidando você a estar comigo também no curso da apometria. Sim, terapeuta de apometria. Quem quiser estar se tornando terapeuta de si mesmo ou aí para ajudar outras pessoas, trabalhar com isso, esse curso é para você. E é um curso ao vivo e também aulas gravadas, porque não é um curso para você botar na gaveta, meu amor, é um curso para você sair atuando. E por isso exige sim umas aulas ao vivo ali para que você possa estar conseguindo atuar com a apometria. Porque não é qualquer técnica. Ela é muito poderosa e tem que entender muito bem os pontos principais para trabalhar com a apometria, principalmente sem receber ataques espirituais. Pagem de paus invertido. 6 de copas. 2 de pentáculos. Então aqui a espiritualidade pede para você olhar da seguinte forma. Tá na hora de você trazer também para ajudar essa chama aqui, essa chama dessa família, dessa proteção e tudo mais. Tá na hora de você trazer alguma mudança aí nessa família, tá? Tá falando de uma renovação, não só energética, tá? Mas também onde você precisa se dedicar mais a alguém dessa família. Aqui pode ser um filho, tá? Ou pode ser um companheiro, uma companheira, pode também. Mas pode ser um filho também. Aqui tá falando isso aí, trazendo uma renovação nas energias. Porque todo mundo vibrando na alta vibração aqui. 7 de paus, meio tombado invertido. E vem falando que se... Olha, você pode estar bem. A outra pessoa tá bem. Mas se tem um pontinho nessa família que não tá com as emoções alinhadas, a proteção cai. Então, não é sobre você aqui, essa jornada dessa quebra de karmas. É sobre a jornada familiar, tá? Desse grupo aqui. Rainha de paus. E eu vejo aqui que quando você faz essa dedicação, aqui eu tenho o As de Pentáculos invertido, quando você faz essa dedicação, você consegue inverter algum processo aqui de tristeza de alguém. Alguém tá passando por um ponto aí de tristeza, só que tá calado, não tá falando, tá calado. E você consegue
resgatar algo que ficou para trás. Isso pode ser tanto uma comunicação com o filho, um carinho com o filho, com o pai, com a mãe, ou até também com as parcerias amorosas, né? Então, assim, talvez você olhe e fale assim, eu acho que não dá mais para resgatar essa relação. Dá sim, tá? Não importa quem seja nessa família. Mas é preciso você ter bastante estratégia nisso aqui, tá? Ou seja, agir a teu favor, compreender que você pode ser agente multiplicador da energia positiva e da proteção dessa família, mas quando você aí também alinha a tua comunicação ao que você quer receber de volta. Então, assim, se eu quero receber uma comunicação positiva, carinhosa, você não pode ser grosseiro ou grosseira, sabe? Se você quer receber, se por exemplo, se você tem um filho ou uma filha, ai, minha comunicação tá muito difícil, não dá mais para voltar atrás, mas dá para agora começar a ser mais amigo, mais parceiro, ouvinte desse filho e dessa filha, tá? Que vai esse conselho para alguém. E aí aos poucos as coisas vão mudando. Essa pessoa vai ganhando confiança de novo para estar depositando em você algum tipo de confiança que perdeu, que já perdeu. Por conta desse todo enrosco kármico aqui. Mas agora não, tá na hora de voltar. Isso aqui pode ser uma repetição familiar, como eu falei. Aqui eu tô vendo quebra de alguma maldição familiar. Seja no amor, seja com filho e seja com pai e mãe. A sacerdotisa invertida. E aqui fala assim, um alerta. Tudo que chegar para você de conteúdo na tua mente, você não pense que, isso é uma coisa da minha cabeça, é balela. Não, é a tua intuição. Porque quando você não escuta a intuição, você sai desse fluxo aqui. Então você pode entrar no portal 11 do 11 com toda essa energia e não conseguir acessar, porque não tá escutando a tua intuição, que tá te mostrando o que precisa ser feito. 10 de paus. 2 de espadas invertido. Então, é se libertar, é se permitir. Eu me permito. Coloca aqui nos comentários, eu me permito. Eu me permito, porque eu me permito enxergar o que está além, enxergar a raiz do problema. Eu me permito mudar o que for preciso mudar para poder ter paz. Você já pensou nisso? E eu não tô falando de aceitar alguém fazer nada ruim com você, não, tá? Isso aqui não tem nada a ver. Isso aqui é tudo coisa harmônica, tudo positivo. Mas você já pensou nisso? Se permitir mudar? Se permitir acessar o novo? Se permitir se reconstruir como ser humano? A mudar mesmo para se libertar dessas amarras que vêm atrapalhando a tua vida há muito tempo? E aqui a espiritualidade vem de novo reforçando a questão da comunicação. Então, entender que muitas vezes, ainda, por estar com ataques espirituais aqui, eles estão te induzindo também, de alguma forma, a uma irritação, a uma perda da paciência, a uma vontade de explodir, uma vontade de ser grosseiro ou grosseira, para quem eu tô lidando com essa questão. E aí escuta mais a tua intuição, porque ela tá mostrando em que ponto da tua história você precisa, peraí, aqui eu preciso me reprogramar. Aqui eu preciso mudar, aqui eu preciso me despedir do velho para entrar no novo e começar a ter mais carinho, autocuidado, dedicação com essa relação, com essa pessoa ou com a minha casa, sabe? Mas tem aqui, para alguém muito específico, se você trabalha com a tua família, o trabalho também tem esse ponto, tá? E essa consciência é que traz a proteção do olho gordo e da inveja. É essa consciência que coloca você de novo num patamar de plantar aquilo que um dia foi retirado da tua terra que tu plantou. E isso aqui acende você também uma chama da ação, onde você começa a ver as relações se harmonizarem e você saber que você pode contar com quem está do teu lado também. Você não fica mais naquela pressão de, não sei se isso vai dar certo, não sei se esse relacionamento vai dar certo, não sei se meu filho volta a falar comigo, se minha filha volta, não sei se minha mãe me entende, me compreende, não sei se meu pai vai me aceitar, sabe? Você sai dessa questão e você começa a viver teu brilho pessoal. E aí cada pontinha dessa família também começa a mudar e viver teu brilho pessoal. E aí é como se juntos vários pontinhos vão desenhando uma história
que traz essa realização. Então tem muita coisa boa aqui a partir desse portal, mas é preciso estar compreendendo esse movimento para que você consiga ter a vida que você deseja, porque aqui eu vejo que tem na linha do tempo isso aí. Eu não sei qual é o seu desejo, mas tem aqui. E aqui está muito conectado a emoções. Quando eu olho para as cartas, eu vejo que emoções é o principal ponto. Então, cuide das suas emoções, cuide do seu equilíbrio emocional. Isso aí é muito poderoso. Vamos ver o que mais temos aqui para vocês? De aconselhamento, de visão, de estratégia, de panorama. O combinado, a boa sorte, as dificuldades e a figa, a autoproteção. Tá vendo? Então é essa união. O combinado não custa caro, né? Então é essa união de vocês juntos aí é que vai trazer a superação dessa dificuldade e a proteção para você e tua família. E aí você vai ter que se dedicar, sim, tá? O coco, a saúde aqui. Você vai ter que se dedicar, sim. Ama de leite, a dedicação, viu? Você vai ter que se dedicar. Vai ter que doar. É isso aí, a justiça. Você vai ter que doar, sabe? Doar amor, doar carinho, doar atenção, doar conversa, doar compreensão. Evana, mas ninguém doa isso pra mim. Então, a gente tem que doar sem dar nada em troca. E aí, ó, a retribuição vem. Olha aqui a palavra sábia. Aqui eu tenho energia dos pretos velhos nesse jogo pra você. E os pretos velhos são aquele, né? Eles estendem a mão. E eles não estão esperando que o próximo faça por eles o que eles fazem pelos outros. Mas eles conseguem aí ter toda a proteção do mundo porque eles são assim. Então aqui você busca justiça divina. Tá mostrando aqui pra mim, você quer fim de um karma mesmo. E ele tá na tua disposição. Mas você compreende que tudo isso de bom acontece quando você se coloca à disposição de doar, de compartilhar, de combinar, de união, de ceder e de estar junto aí, formando uma única só. É como se cada pessoa dessa família vai juntando um ponto e juntos você vira uma unidade e essa unidade é que consegue essa vitória. A tua vitória é a vitória da tua família, a vitória da tua família é a tua vitória. E meus amores, eu vou convidando vocês agora a estarem assistindo Signo Lua, Signo Ascendente e Signo Sol para complementar essa leitura, hein? Vamos só pegar o conselho final. Jogo de mestra ou jogo de mestre. Nem sempre a vitória, meu amor, vem pela força, mas sim pela astúcia. O que é a astúcia? É o planejamento e a inteligência emocional. Observe, calcule e mova-se no momento certo. A espiritualidade ensina que quem sabe jogar, conquista. Então você tá com a faca e o queijo na mão aí, meu amor, mas precisa saber como é que corta esse queijo. Não é de qualquer forma, não. Mas eu tenho certeza que esse recado chegou pra você na hora certa e vai te ajudar a estar liberando esse karma em 11/11. E eu vou te dizer, esse é o meu presente da espiritualidade e meu pra você, que não estava conseguindo entender o que fazer para nesse portal também tá entrando nessa energia aí participando. Esse é um presente pra você, tá bom? Um beijo, gratidão, espero vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau.